E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de agora trazendo todo o pós-jogo e tudo que a mente esportiva falou após o empate do São Paulo, heróico, vamos dizer assim, contra o Libertad no Morumbi, com um golaço da nova joia da base tricolor. Luca entrou e decidiu o jogo. Eu já quero que você deixe a sua opinião. O que você achou da partida? Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo, no final eu volto, trago a minha análise, trago a minha opinião e a gente vai falar muito desse jogo que tinha tudo para ser fácil, acabou se complicando, o São Paulo empatou. Créditos e direitos autorais, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. 17 anos, entrou e fez o gol. Esse São Paulo é o São Paulo que teve o momento do Ferreirinha, hoje já perdeu um gol, teve o momento do André, tem o momento do Rafael, tem momentos. Mas quem está sempre em alta são os jogadores da base. Eles sempre estão ajudando o São Paulo de alguma forma, não só no Campeonato Brasileiro, como principalmente na Libertadores. Qual é o percentual de importância da base nessa campanha do São Paulo? Estou falando da Libertadores especificamente. Num momento de muita dificuldade, de muitos jogadores fora e o Zubeldia tendo que tirar jogadores da base ali para compor elenco. Eu acho que é muito importante, até porque a vitória fora de casa do São Paulo teve muito do Ferreirão, que hoje foi mal. Né? Lutou muito, contribuiu bastante sem bola, mas não conseguiu dar sequência às jogadas. E é natural que essa molecada oscile. Porque assim, hoje, é óbvio que a expulsão do Alisson, 17 minutos, condiciona muito o jogo. O Alisson é o principal jogador da equipe, há muito tempo. Aliás, desde a Copa do Brasil, ou ele é o principal, ou ele é o Lucas, assim. Você pode escolher de acordo com o que você acha que é o principal, você não precisa ter um jogador só, mas ele é o jogador essencial. Né? E o São Paulo perde ele, inclusive, ano passado, para os jogos contra o Botafogo. Foi. Um pouco antes. E sem o Alisson, no banco, havia o Pablo Maia sem ritmo de jogo e o Bobadilla. O Bobadilla até hoje não se mostrou um jogador com quem o treinador pode contar de um jogo consistente. Né? O Zubeldia vai muito bem, quando ele usa o Oscar como um segundo homem de volante. E obviamente que isso pode ser feito porque já havia acontecido contra o Palmeiras na semifinal do estadual, ou seja, é o trabalho do técnico gerando há algum tempo possibilidades e situações muito difíceis de não ter o jogador para a função. E o São Paulo ali tinha os dois jogadores de velocidade pelo lado, o Ferreira da base e o Ferreirinha. E na construção, com a bola, eles não foram bem. Eles não foram bem. Senão o São Paulo, mesmo com 10 jogadores, provavelmente teria feito um gol antes de tomar o seu gol. Enquanto tinha com os 17 minutos e pouco tempo de 11 contra 11, o São Paulo mandava no jogo, com muita sobra. O Libertad mal conseguia pressionar o São Paulo, mesmo assim conseguiu pressionar muito pouco depois. O gol que o São Paulo toma tem muito mais a ver com o erro do Cedric e com o erro de marcação do André na jogada de bola aérea. Não é um erro de jogada coletiva do São Paulo. E aí, o truco, né? A trucada, que é colocar um menino de 17 anos de idade, sem experiência no profissional, que vai bem na base, mesmo oscilando em alguns jogos, e esse menino consegue fazer o gol, e por enquanto é o gol da vida, o gol da carreira dele. Se um dia ele não for um jogador de futebol que faça sucesso, que vá conseguir jogar em primeira divisão, eu não sei se vai ser ou não vai ser, eu não conheço bem o futebol do Luca para afirmar, ele tem um momento histórico, porque é o São Paulo com 10 jogadores, e esse gol é tão importante para o São Paulo, porque o primeiro lugar da fase de grupo será do Palmeiras. O Palmeiras ganhar o jogo dele amanhã, o Palmeiras já é o primeiro lugar entre todas as equipes, é a melhor campanha da Libertadores na quinta rodada. E o Palmeiras pode perder o último jogo, pode não jogar, da WO, o Palmeiras Ninguém tem bate 15 pontos. Ninguém faz 15 pontos. Agora o São Paulo disputa com o River Plate, que tem 2 jogos pela frente para fazer os mesmos 14 que o São Paulo pode fazer dentro do Tajeres, e com o Central Córdoba, que depois tem um jogo contra a LDU difícil. Ou seja, um gol muito importante, um gol que pode dar para o São Paulo a segunda melhor campanha. Dependendo do sorteio decidir até a semifinal, o São Paulo chega lá no Morumbi. Um São Paulo que, se no segundo trimestre tiver os caras de quem é que a gente espera decisão, Lucas, bem, Oscar, bem, Caleri não vai jogar, né? E esses jogadores Maia, voltando agora, jogando no nível jogos, com o Alisson. Exatamente. E esses jogadores da base mais bem trabalhados, com mais tempo, com mais cancha, São Paulo é um time que, mesmo não sendo um favorito, longe disso, mas é um time que pode ganhar a Libertadores. Então eu acho que a construção até agora é muito bem feita e ela passa também por acertos de jogadores da base, mesmo que esses jogadores não tenham ainda a regularidade que o time precisa
para ser consistente já. Não, é só lembrando que o que o Birner falou, esse negócio de ser o primeiro, claro que o ideal é ser o primeiro, melhor campanha de todas, mas possivelmente a segunda melhor campanha de todas tem a mesma vantagem que a primeira melhor campanha de todas. Se o sorteio não cair no cruzamento do Palmeiras. Se você ficar do outro lado da chave. Às vezes até a terceira. Às vezes às vezes a terceira se o segundo ficar do lado do primeiro. Então, assim, obviamente, cada time tem que batalhar para ter a melhor campanha possível, ainda que não seja a melhor campanha da chave. Agora, é impressionante que neste jogo, em que o São Paulo atua, né, desde os 17 minutos com um jogador a menos, ele teve mais posse de bola que o adversário e ele finalizou o dobro de vezes do Libertad. Então, assim, foram 14 finalizações de São Paulo, 7 do Libertad. E a chance mais clara com o Ferreirinha. E a chance mais clara com o Ferreirinha. Então, assim, não faria sentido, realmente. A derrota, eu acho que não estava refletindo o que tinha sido o jogo. Também não acho que a gravidade da derrota ia ser um resultado, né, que ia mudar muito a vida do São Paulo do ponto de vista. Acho que o normal e o mais provável era que o São Paulo fosse o líder da chave da mesma maneira. Claro, ia cair um pouco na questão da classificação geral, que é o que a gente está falando, pode valer alguma coisa. Mas foi um bom jogo para quem atuou a partida quase que inteira com um jogador a menos. Esse lance do Ferreirinha, né? Acabou um pouquinho o encanto do Ferreirinha, passou um pouquinho a fase do Ferreirinha. Ou aquilo estava exagerado e isso aí é mais o Ferreirinha. Não, porque o Ferreirinha é um jogador que tem um drible bom. O Ferreirinha é um jogador que tem muito mais facilidade de finalizar com a direita do que com a esquerda. Foi útil no elenco. Não, mas peraí, isso aí também estão falando como se ele tivesse entrado, recebido uma bola na pequena área e chutado por cima. Eu acho que ali tem mérito dele também em ter conseguido a batida do jeito que for e passou muito próximo. Eu não sei nem se o Ferreirinha vai ser titular quando todo mundo tiver à disposição. Tenho sérias dúvidas sobre isso, mas ele foi útil. Também, assim, eu não sei, viu? Eu acho que assim, o São Paulo tem que parar com esse negócio de... Porque, o Lucas uma hora não joga porque é no campo sintético. Aí vai no gramado natural, o Lucas também não joga. Acho que, assim, é bom o São Paulo ter essa consciência de que Lucas e Oscar o tempo todo, juntos no mesmo jogo, vai acontecer pouco. Mas jogaram muito pouco. As notícias agora são jogaram uma lesão. Eu estava até contando isso mais cedo, a gente estava na programação. O papo do fim de semana de que ele não jogou por causa do gravado sintético, a gente tem que até que fazer uma meia-culpa, porque ele hoje foi para ser avaliado por um outro médico, tem um outro problema, vai ficar um longo período fora, aí eu tô com o Jean também. Só lembrando que a lesão dele e a do Caleri, ambas foram em gramados sintéticos, tá? Não, tudo bem, é só para falar que não, ele não foi, porque o papo do fim de semana o ele Lucas pediu para não jogar, mais uma vez veio o papo de que ele pediu para não jogar. Eu acho que ele não jogou no final de semana por causa do gramado sintético, talvez tenha sido até bom, porque ele treinou para jogar e ele sentiu no treino depois do clássico e aí ele foi retirado, ele ia jogar. Então então é uma nova lesão? Ele sentiu uma dor, ele até falou que foi só um susto no jogo anterior da Libertadores, né? Não sei se aí eu não sou médico, mas ainda não se tem a ver com a anterior ou não tem a ver com a anterior. Em tempo de recuperação, mas ele treinou depois do jogo para atuar e aí no treino sentiu. Que, assim, me parece que assim, independentemente... Mas esse cenário real, o Lucas quando voltar, talvez isso é oitavo. Exato, é isso que eu estou falando. Independentemente do gramado sintético ou não sintético, sempre essa é a discussão, mas independentemente disso, me parece que não dá para o São Paulo contar e acreditar que vai ter o Oscar e o Lucas numa reta final de temporada, os dois jogando o tempo todo. Não, que é bom que você tenha consciência de que você vai contar com um no momento, com o outro no outro, de vez em quando vai contar com os dois juntos. Ótimo. Mas é bom ter essa ideia, porque senão você fica com esse cenário que está cada vez mais virando um cenário fictício do São Paulo com o Lucas e o Oscar o tempo todo. Não sei quantas vezes eles vão jogar em seguida. Até porque, independentemente, né, do calendário brasileiro e tudo mais, já são dois jogadores que, né, não tinham condição de jogar o tempo todo, mesmo na Europa, ainda que o Lucas estivesse jogando na sequência ali, contar com os dois o tempo todo, até por razões táticas, não sei se vai ser o fato. Então, é legal que o Zubeldia está encontrando soluções, está encontrando nomes que estão rendendo, não estou me referindo ao Lucas, evidentemente, porque se bobear amanhã já tem um monte de gente querendo que o Lucas seja... agora virou solução para tudo. Vamos colocar o menino. O Tchelote. Já vamos falar do Tchelote. Tá vendo isso aí? Tá vendo? Tem que morar no Brasil. Se cuida Vini Júnior no Real Madrid. Acho que tem alguma coisa, o Birner falou, tocou num ponto que pode acontecer. No São Paulo não entrou como favorito. O favorito é aquela prateleira das equipes que tem mais condição. Mas a temporada vai caminhando e às vezes a temporada abre portas, fecha outras. Isso acontecendo,
O São Paulo vai avançar, vai à fase de mata-mata, e aí você não adianta olhar para frente, você tem que resolver a parada em 2 jogos. Eu não vejo esses caras, já está difícil para eles. Jogando Brasileirão, tudo, Copa do Vai Brasil. ter que fazer escolha, Libertadores. Aí vai escolher. Exato. Tem que escolher. Talvez sim. Talvez sim. A Libertadores ela é muito especial para qualquer clube. Para o São Paulino, ela traz uma galera de volta. Sim, muito importante que viveu isso. Há muito tempo atrás já, vamos dizer assim. Tem uma geração aí que não tem essa relação 2 com a décadas da Libertadores. última vitória. Não tem essa relação. Então, pode ser importante. Mas não dá para jamais, por tudo que nós vimos na temporada até agora, em maio, metade de maio, acreditar que esses caras vão jogar as 8, 10 partidas por mês, que o calendário... E tem uma coisa que o Zubeldia falou que eu concordo muito. Eu falava contigo isso, já. Esse elenco do São Paulo é um elenco que, quando a gente fala de competitividade, é um elenco que honra muito a camisa, um elenco de muito caráter. Tá? Porque... seria normal, diante de algumas vezes atrasos salariais, diante de algumas questões internas do clube, mesmo esses caras, ano passado, tendo largado a temporada, e largaram a temporada, depois que o São Paulo foi eliminado da Libertadores, principalmente quando o São Paulo garantiu o 6º lugar no Brasileiro, os caras largaram a temporada, porque eles não tinham mais porquê, na visão deles, competir, e isso acho que tem muito a ver com a maneira como o clube enxerga a temporada, porque o clube prioriza as Copas, o time estava eliminado da Copa do Brasil no limite, eliminado da Libertadores no limite, a vaga na Libertadores já estava resolvida, não conseguiriam, obviamente, tomar o 4º lugar do campeonato, e aí a competitividade caiu. E no estadual, na fase de classificação, o time também é menos competitivo, ele não se mobiliza, mas chega nos jogos grandes, tem uma capacidade de mobilização muito grande, tanto é que o São Paulo enfrenta várias equipes, para mim, mais fortes, como foi o Palmeiras, por exemplo, no estadual esse ano, como foi o Botafogo ano passado, né? E o São Paulo consegue competir. Jogando pior ou jogando melhor, o São Paulo consegue competir. O São Paulo é um time chato de ser vencido. Os times não chegam ali e atropelam o São Paulo, ganham com muita facilidade. Isso tem muito a ver com isso que o Zubeldia fala. Tem uma coisa desses jogadores, eu não sei como isso é construído, se isso tem a ver com as personalidades, que esse time compete muito. Perde o líder Rafinha e continua competindo. Perde o Caleri, que é, acima de tudo, muito mais jogador de competitividade do que de técnica, e continua competindo. Sai o Caleri. Tá fazendo falta? Talvez sim. A torcida está sentindo a falta? Não sei, não tenho essa Também não certeza sei. toda, não. Também não sei. Então, isso tem muito a ver com o que é o coletivo do São Paulo, que passa, obviamente, pelas escolhas do técnico, mas tem muito a ver também com postura de jogador dentro do clube. E olha que eu sou fácil para criticar cara quando falta postura. Sim. Eu acho que esses caras honram a camisa. Vamos ouvir o Zubeldia. Primero, felicitar al equipo porque jugar con uno menos gran parte del partido no era fácil. La Copa Libertadores tiene eso, que hizo que a veces acontecen cosas inesperadas. En esta oportunidad nos tocó una expulsión inmediata, muy pronta. Algo que eso condicionó mucho el desarrollo del juego. Pero el equipo otra vez más mostró corazón, mostró empuje, tuvo las situaciones más claras y supimos empatar con mucho empuje, con el aporte de un jugador joven, pero es para felicitar a todos y por supuesto es importante que no nos vuelva a pasar esto de las expulsiones, porque Copa Libertadores tiene eso, que pequeñas o situaciones importantes te pueden complicar el desarrollo del juego, ¿no? Agradezco a los torcedores. Hoy otra vez más se vivió una atmósfera de Copa Libertadores. Estamos clasificados, ahora tenemos que fechar primero en lo posible y el objetivo era pasar a octavo de final
lo hicimos bien y pronto tenemos que atender el Brasileirão que estamos en deuda. Luiz, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Eu queria que você explicasse os câmbios ali a entrada do Pablo Maia e do Ferrarese e as opções dos jogadores que você tirou. Queria entender qual que foi a sua leitura naquele momento, o que você tentou fazer. Óbvio que o gol saiu logo na sequência, não sei se a estratégia que você tinha pensado para a entrada desses dois jogadores foi cumprida até o final. Obrigado. Sí, todos van dando un aporte diferente, por eso digo Copa Libertadores, van aconteciendo cosas, la expulsión de Alisson, el Ruan en el entretiempo pidió el cambio, entonces van surgiendo movimientos en donde tenés que ir trabajando el juego, con uno menos, no es fácil. La inclusión de Ferraresi para tener un poquito de altura en bola parada, porque sabíamos que era la especialidad de Eles, así vino el gol. Y en mi cabeza tenía, por supuesto, pensado los últimos 15, 20 minutos hacer los dos cambios, el de Luciano y Luca en su debido momento, para poder ir a buscar el partido. También tenía que ir viendo el desarrollo de cómo se iban desgastando mis jugadores, porque por ahí no todos tienen por qué saberlo, pero Marco Antonio viene jugando ya seguido. André, ¿cuánto hace que viene jugando los 90 minutos? Tenía que ir viendo las respuestas de cómo se iban desenvolviendo dentro del juego. No es fácil, la situación que estamos viviendo no es fácil porque Ferreira pidió el cambio, Oscar también, entonces tenemos que ir manejando las trocas, ir manejando las ventanas de troca y es difícil. Y la inclusión de Luca, del chico, es como, ¿vos sabés jugar al truco? ¿Vos sabés jugar al truco? No sabés jugar al truco, ¿no? Te dan 3 cartas. Te dan 3 cartas. Yo tenía 3 cartas, ¿no? Luca no entró, o sea, la primera carta no la tiramos, la segunda carta no la tiramos, la tercera carta, es decir, en la tercera parte del truco, tiramos a Luca. Él tuvo 2 chances de entrar, ¿no? Luca venía con 2 antecedentes. Bueno, tenía que ganar en la última mano, así que, como en el truco, pudimos ganar en esa última mano y quedarnos al menos con un punto. Así que felicitaciones a Luca porque ya había intentado 2 veces, amagando tirar esa carta y no, en la tercera es la vencida. Zobeldia, boa noite. Queria que você falasse justamente das conversas com o Luca, né? Você lembrou que já era para ele ter entrado outras 2 vezes e por circunstâncias do jogo você precisou recuar um pouquinho. Como é que foi o primeiro papo com ele quando você não colocou em campo e aí até chegar nessa construção para hoje ele finalmente entrar e já conseguir fazer o gol? Lo primero es que no se me lesionara ninguno mientras estaba falando con Luca. Viste que aconteció esto que expliqué recién. Entonces yo decía, por favor, que nadie me pida el cambio. Así podía entrar y... Después, mira, el entrenador va teniendo mensajes en la semana, sobre todo con jugadores que no conoce. Eu, que no conoce mucho. Luca venía de 2 prácticas de fútbol muy buena, muy buena, y una práctica de fútbol reducido muy buena. El partido que había jugado en el Sub-20 creo que fue con Fluminense en Río de Janeiro. Él no había andado tan bien, pero en el entrenamiento con nos estaba muy bien. Cuando vimos que estaba muy bien, ya podía hacer una carta volviendo de vuelta al truco para poder tirarla en el partido, en el show. Luiz, boa noite. Dentro disso, você sempre teve muito cuidado ao tratar da base do São Paulo, né? Sim. Mesmo com uma certa pressão para que você colocasse. E aí você perde alguns jogadores e precisa utilizar a molecada. Hoje você sente que Cotia realmente tem algo
especial que você acabou vendo em situações que você foi quase obrigado a usar? No, el equipo, este plantel tiene algo que un extra que eu siento en mi corazón que este team y este plantel tiene un extra que nos va a llevar a cosas muy lindas. No un jugador, no ni Cotia, ni los jugadores de experiencia, todos juntos, hallo que tenemos algo más que buenos jugadores, tenemos algo más. Posiblemente tengamos que sufrir, posiblemente no consigamos en algunos puntos los resultados que queremos, pero yo no tengo ninguna duda que al final de temporada lo que yo estoy diciendo se va a ver reflejado. ¿Por qué? Porque noto un espíritu de solidaridad entre ellos, noto un espíritu de profesionalismo, y mire que hasta aquí hemos tenido muchos inconvenientes, muchos. Pero aún así hay mucho compromiso y mucha responsabilidad con la camiseta que estamos vistiendo. Entonces, más allá de Cotia, de jugadores de experiencia, todos juntos estamos haciendo el máximo. Ahora tenemos una deuda que es el Brasileirao. Tenemos que ponernos al día con el Brasileirao. Le pido a nuestros torcedores que nos acompañen más que nunca en el Brasileirao, porque necesitamos sumar en el Brasileirao. Y ya Copa Libertadores dejarlo un poco de lado para de acá a 2 semanas jugar el partido con Talleres y después entrar a instancias finales, que era lo que queríamos nós. Luiz. O São Paulo, que entrou em campo contra o Libertad, que não vencia 7 partidas, acho que 4 jogos sem marcar um gol. O São Paulo consegue se complicar num jogo que tinha tudo para ser fácil para o São Paulo. Até a expulsão do Alisson só dava São Paulo. E, assim, não tem como, sinceramente, a gente criticar, porque o que o Alisson faz com esse time, que ele já entregou e entrega para esse time, tem muito crédito. E nem acho que ele foi na maldade, ele deu mais azar naquele lance. Foi um lance no limite para expulsão, acabou sendo expulso. O que mais me pega foi um resultado injusto. O São Paulo criou para vencer o jogo. O Alan Franco perdeu gol, o Ferreirinha perdeu gol. Gols que não se pode perder em um jogo de Libertadores e nem em um jogo de Brasileiro. O gol que o Ferreirinha perdeu é inacreditável. O gol que o Alan Franco perdeu é inacreditável. E por mais que muita gente venha criticar o Zubeldia, acho que hoje o resultado não passou pelas escolhas dele. Talvez eu teria deixado o Oscar mais tempo dentro de campo. Quando o Oscar saiu, o time... O Marcos Antônio, que foi fazer aquela função, eu achei que ele errou muito passe, que se fosse o Oscar talvez teria conseguido encaixar melhores bolas. Mas não dá, cara, assim, sendo realista, não dá pra criticar, porque quem assistiu o jogo viu que o São Paulo fez de tudo pra vencer. Só que o futebol, ele não é um esporte justo. O futebol não foi e nunca será justiça. O futebol, ele é eficácia. O Libertad chegou uma vez e fez um gol. O São Paulo precisou chegar 3 vezes para fazer um gol. Futebol não é justiça, futebol é eficácia. Então, assim, analisando o jogo, não tem o que a gente falar, cara. Não tem o que a gente falar do time. O time, ele tentou... E por que não tem? Porque o time jogou o jogo todo com um jogador a menos. Tentou pela direita, tentou pela esquerda. O Lucas Ferreira hoje não estava num bom dia. O André Silva fez o que deu. A bola não chega direito e ele por várias vezes fez o pivô, ganhou ali a bola e deu continuidade. Eu
da minha opinião, eu teria deixado o Oscar mais tempo no jogo, mas não tenho o que criticar desse time, cara. Os caras deixaram a alma dentro de campo. Eu sei que a torcida fica embaçada você perder dentro de casa para uma equipe limitada, mas a gente tem que enxergar também as circunstâncias do jogo. Não adianta a gente analisar só o resultado. O São Paulo hoje jogou mal? Não jogou mal. Jogou para ganhar de 3-1, mas empatou. E aí a gente tem que falar do moleque que entrou e decidiu o jogo. O Zubeldia, que tem um excesso de zelo com esses moleques da base. E hoje a gente presenciou um menino que entrou no jogo de Libertadores, fez um golaço. Desde a hora que entrou não sentiu, foi pra cima. O Zubeldia deve ter entrado, deve ter falado pra ele: entra e faz o que você faz nos treinos. Ele entrou e foi pra cima. Por várias vezes, todas as vezes que ele pegou na bola, ele tentou ir pra cima. Ele deu um toque pra trás, uma vez. Ele pegou a bola lá no canto, tinha cheio de jogador do Libertad, ele tocou a bola pra trás pra recomeçar o jogo. De resto, todas as bolas que ele pegou, ele foi pra cima. Então hoje a gente presenciou talvez o surgimento de mais uma joia, um moleque que tem que ser lapidado, tem que ser cuidado, tem que ser contratado da maneira correta, que futuramente pode vir a ser um grande jogador, porque você entrar no jogo de Libertadores e fazer o que esse moleque fez, não é qualquer um. Não é qualquer um. Sabe, muitas vezes a gente vê os meninos sobem e sentem as partidas. Muito moleque que tem a oportunidade e não consegue retribuir, porque na vida a gente tem oportunidades, algumas poucas oportunidades de mudar de vida. E hoje o moleque teve a oportunidade e agarrou. Então hoje você, torcedor São Paulino, talvez tenhamos visto o surgimento de um grande talento da base do São Paulo. São Paulo jogou para empatar? Não. São Paulo jogou para perder? Muito menos. Mas o futebol não é justiça, o futebol é eficácia. São Paulo falhou nas chances que teve de fazer os seus gols. E foi heróico. O resultado, ele foi heróico pelo como surgiu, como se saiu. Um gol do moleque da base no finalzinho do jogo. Acho que se tivesse... É uma piada, porque o time do Libertad parando o jogo o tempo todo e o árbitro dá 4 minutos de acréscimos. Se tivesse mais minutos, com certeza eu acho que o São Paulo teria feito e virado. O Morumbi explodiu, foi a loucura. Mas hoje a gente viu o surgimento de um novo talento do São Paulo, que eu espero que seja mais aproveitado pelo Zubeldia, porque não adianta ele reclamar que tem elenco curto, que tem isso, que não tem jogadores, papapá, e ter esses moleques com esse talento no banco de reserva e não colocar pra jogar. Não adianta. Então, hoje, por mais que o resultado não seja o melhor possível, um empate dentro de casa, mais um empate do São Paulo, realmente não é um bom resultado, mas pelas circunstâncias, o jogo todo com um jogador a menos, São Paulo perdendo muito gol, e um gol no final, do moleque que 17 anos que entrou e decidiu, é um resultado sim a se comemorar. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!